Olá, pessoal. Hoje iremos começar nosso podcast da Onit Tecnologia da Informação com ninguém menos que Gerson, especialista na área de comunicação e gestão em vendas empresariais. Gerson, se apresente para o público. Claro, muito obrigado. Andreas, toda a equipe da Onit, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Gerson Raul Persic, eu sou diretor da empresa Comunicação e Mercado, Inteligência em Gestão e Treinamentos Empresariais. Nós trabalhamos nessa parte de gestão comercial, nessa parte de treinamento, capacitação, na área de vendas, muito focado nessa questão da comunicação, utilizando também as novas tecnologias, e também temos um braço da empresa que atua muito fortemente com a capacitação de líderes empresariais, né? Capacitação em liderança corporativa. Dentre as atividades, também atuamos na gestão do call center, da captação de recursos sociais da Fundação ProRim. Muito bom, muito bom. Legal, Gerson. E eu sou o Andreas, né? Como o pessoal me conhece aí das redes sociais. Hoje eu atuo diretamente com a área de vendas e marketing aqui na Onit Tecnologia da Informação. A nossa missão aqui na Onit é entregar, através de tecnologia, a gestão de comunicação para as empresas, seja através de WhatsApp ou ligações, com ou sem inteligência artificial, automações, tudo aquilo que o Gerson usa no dia a dia dele. É isso aí. Legal, Gerson. E conta um pouco aí, como é que tu vê a evolução desse atendimento nos últimos anos? Como a gente estava discutindo ali antes, né? O aparelhinho em cima das mesas, que tinha muito antigamente, né? A gente até ria um pouco, mas é verdade, né? Como é que é essa evolução? Como é que tu percebe a evolução dos últimos anos? Essa evolução ela vem galopante, né, nos últimos anos, né? Quando eu comecei na área comercial, né, pessoal, era a época ainda do telefone de disco, né? E o mailing era uma lista telefônica, né? Então, já trabalhava com televendas desde muito tempo. E a gente vem acompanhando toda essa evolução, participando dessa evolução, aprendendo sobre ela também. E nós percebemos que, de anos para cá, é claro que a pandemia teve também, né, um papel muito forte nessa evolução, acelerou muito, né? Mas, independentemente dessa questão da pandemia, o que se percebe é que, hoje em dia, as empresas que não estiverem atentas a essas mudanças de padrão de comportamento do consumidor, principalmente, independentemente da área e do segmento que atuem, elas vão ficar para trás. Então, a evolução ela é muito rápida, ela tem um leque de possibilidades gigantesco. Então, quem atua nessa área, principalmente quem é da área comercial, da área de marketing, da área de comunicação, você tem que estar muito atento, muito atento. Muito atento, né? Inclusive, foi através das tuas palestras, dos teus cursos, que a Denise me recomendou, né? Verdade. Porque você faz programas de capacitação para estar acompanhando também essa evolução que o mercado traz, né? Exatamente, né? Nós atuamos muito fortemente nessa questão de suporte à gestão comercial e, por consequência, também na área de comunicação, né? Atuamos muito fortemente em relação ao treinamento de líderes, né? Líderes empresariais. E um dos pontos que nós acabamos comentando bastante nos nossos cursos de liderança corporativa é essa questão da importância da comunicação do líder com a sua equipe, mas sem esquecer a comunicação da empresa com o mercado. E aí que entra, então, a plataforma, né, de multicanalidade, de acompanhamento, né, de interação com o cliente. O líder, independentemente da função e da atividade que você exerce na empresa enquanto líder, não há como ficar fora daquele quesito da comunicação. É muito importante. Com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, Gerson. A gente também percebe aqui, ó, o comportamento do consumidor, né? Como ele também influenciou essa mudança no comportamento das empresas na relação com ele, né? Porque antigamente era assim, né? Uma empresa disponibiliza um 0800, ó, este é o meu canal de comunicação. Ou disponibilizava um número para ligação, ó, este é o meu canal, me liguem, né? E hoje em dia, né, o que eu costumo falar é, o melhor canal é o que o cliente gosta de falar com a sua empresa, né? E as empresas que se preocupam com isso precisam estar atentas a esse detalhe, né? Exatamente isso. Eu faço algumas consultorias para empresas de telecobrança, né, de inteligência em cobrança,
E o que se percebe hoje é que mais de 60%, de 65% a 70% das cobranças, elas acontecem de modo digital. Ou seja, Nossa. já há uma Caramba. interação, né? Uma interação através de interações automatizadas, né? Com os seus possíveis devedores, onde na outra ponta da linha o devedor ele prefere muitas vezes, em vez de falar, né? De maneira vocal com um telecobrador, um negociador, ele prefere já escolher uma opção que já está dentro da árvore de atendimento, ali, da possibilidade de atendimento, e ele já resolve tudo por ali. Então, isso é só um exemplo dos milhares que existem de como vem mudando o padrão de comportamento do consumidor. Hoje em dia, a bem da verdade, principalmente se a sua empresa atua em pessoa física, né, você que está nos vendo, nos ouvindo aí deve estar percebendo isso, a dificuldade de fazer com que as pessoas físicas atendam o telefone. Mesmo um canal de comunicação comercial, de maneira apenas vocal, apenas um telemarketing tradicional, também já está encontrando essa dificuldade. Então, não é que uma coisa vai substituir a outra de maneira integral, mas muito parcialmente sim, né? Isso vai chegar um momento que já está girando a chave, né, para um novo modelo de atendimento, pensando nisso que você acabou de comentar, que é a mudança do padrão do consumidor. Ninguém muda nada porque acha interessante mudar. Você atende o mercado, e o mercado está se modificando. Com certeza. E de novo, né, pegando aquela tua frase, como isso acontece rápido, né? Isso, se a gente fosse ter essa conversa 4 anos atrás, seria totalmente outra. Sim. Né? A gente já está falando numa possível tendência, a gente já está comentando sobre uma outra coisa e tal, mas olha só como já está acontecendo, né? 60% a 70%. De repente, no ano que vem, a gente já está falando beirando os 80%. Exatamente isso. Né? Né? E a gente vê, né, falando de padrão de consumidor, até mesmo não necessariamente um consumidor, mas até no círculo social, no círculo familiar, você começa a perceber que as pessoas não atendem mais o telefone tradicional. Né? Muito pelo contrário, acabam usando até outras mídias, como o Instagram, para fazer a conversa em família. Né? Mas os grupos de WhatsApp, então, isso já é, né, comum. Né? Sim. Então, quer dizer, se na nossa família, no nosso círculo social, isso já é uma realidade, imagina no mercado. Né? Isso é muito real. E as empresas que estão adaptadas a esse movimento, que já vem muito forte, né? Que começou, claro, na casa das pessoas, e as empresas conseguiram se adaptar, algumas delas, mas as empresas que estão mais adaptadas saem na frente. Exatamente isso. Quando houve a pandemia, né, eu vou falar um pouco da Fundação Prahim, que é uma grande entidade filantrópica, uma das maiores do Brasil, na área renal principalmente. Lá minha empresa faz a gestão de toda a área de captação de recursos sociais. Né? Então, existia um departamento de telemarketing, de call center, ativo, né? E com quase 140 pessoas. E aí, isso 3 anos antes da pandemia, eu tinha terminado uma pós-graduação numa pós que eu fiz de gestão estratégica de empresas, e o meu TCC foi sobre home office, né? Que não se falava, já existia, logicamente, mas não se falava tanto Caiu disso. como uma luva. Perfeito, porque 3 anos antes da pandemia, eu sugeri para a diretoria da Fundação Prahim para que nós fizéssemos uma experiência com a nossa equipe lá de captação em home office. E nós colocamos mais de 50% da equipe 3 anos antes da pandemia em home office. Quando aconteceu o momento, né, da girada de chave lá, em praticamente menos de 48 horas a gente conseguiu botar todo o restante da equipe em casa, porque já tínhamos o know-how, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque ali também começou-se, então, de maneira mais intensa a utilizar as plataformas multicanais para poder fazer o contato com o cliente, e aí já numa nova modalidade que era o home office na época, né? Nossa, que bacana saber disso, Gerson. A gente sabe aí de empresas que levaram meses para conseguir se adaptar. Que levaram meses, ou porque não tinham a ferramenta adequada, ou porque os processos estavam muito antigos, né? Então, é um negócio muito sério. E as próprias lideranças não estavam preparadas para atuar, né, com equipes em home office. Né? Isso. Então, também. Você tem o principal pilar ali. Né? Exatamente. Porque assim, né, quando você pensa em melhorar processos empresariais,
são dois grandes pilares. Um deles é o tecnológico e o outro deles é o humano. São as pessoas, né? Sim. Então, você pode ter uma ótima ferramenta técnica, mas você não tem uma equipe preparada, você não vai utilizar todo o potencial daquela ferramenta técnica. Exato. Né? Então, as duas coisas têm que acontecer em paralelo. Isso. Muito bom, Gerson. Muito bom. Bom, tu já comentou, né, sobre o impacto na digitalização do atendimento que teve a pandemia, né? Bom, é excepcional aí teu case. E a gente fala aqui um pouco sobre a transformação digital e a adoção de tecnologias como o PBX-IP, tá? Então, quais os benefícios que as empresas encontram ao migrar para um atendimento digital mais integrado? Uhum. Vamos lá. O público que está nos assistindo. Antigamente, né, a gente tinha aqueles PBX que ficavam aquelas caixas dentro das empresas, né, Gerson? Aquelas caixas gigantescas dentro das empresas. E isso ainda existe em algumas organizações, né? Isso existe ainda para fazer a parte do legado. Porém, muitas empresas já vêm colhendo muitos benefícios ao migrar para uma tecnologia IP, uma tecnologia em nuvem, né? Então, quais são alguns dos benefícios que tu enxerga na migração para a tecnologia digital, Gerson? Não ter mais aquela dependência de uma estrutura física lá dentro da empresa, sim, né? Para manter a comunicação ativa. Né? Sim. Talvez um dos principais fatores, sem dúvida alguma, é a questão da segurança, no sentido de que realmente você não tem mais algo físico, né? Que se der algum problema no sentido estrutural, né? Pronto, você parou a comunicação da tua empresa em função, muitas vezes, de uma queda de energia, um problema físico no equipamento, sim, alguma coisa no hardware, né? É. E aí complica. Tá? Então, se você tem isso em nuvem, se você tem isso de maneira digitalizada, você já ganha a segurança por si só. Né? Mas também Gerson, desculpa me interromper, mas vamos imaginar a tua operação, né? Hoje a gente está falando aí de dezenas de posições de atendimento, dezenas de colaboradores que utilizam a comunicação multicanal todos os dias. Né? Sim, todos os dias. Você já conseguiu imaginar esse pessoal parado um dia inteiro? Nós temos o custo hora, né, da operação, né? E pode ter certeza absoluta. Muitas vezes, 1 hora parada, né, de uma operação, aí depende, lógico, do segmento de mercado, né, do tipo de produto ou serviço, mas é só fazer o cálculo, né? Uma hora parada, muitas vezes você paga a estrutura de um mês inteiro. Pois né? Tá? Usando a tecnologia correta. Né? E aí a gente percebe o quão importante é a gente migrar as tecnologias legadas, físicas, para a nuvem, né? Sim. Principalmente essas coisas que são críticas para a comunicação das empresas, né? Exatamente isso. Isso é vital hoje, né? Hospitais, por exemplo, né? Hospitais, instituições que realmente se preocupam com a comunicação hoje em dia realmente estão fazendo uma migração para tecnologias IPs, tecnologias híbridas, tecnologias em nuvem, né? E a Onity faz todo esse processo para as empresas hoje, né? Então, isso é uma parte bem interessante do know-how que a gente colheu nesses 35 anos de mercado aí. Já vimos muita coisa aí, né? Gerson, aqui a gente tem uma pergunta básica, né? Para ti, né? Que é o cara... Por que o Omnichannel, na tua visão, é essencial hoje? A gente não se comunicar com uma pessoa só através de um canal. A gente falou um pouco sobre isso antes, mas eu queria que a gente ressaltasse um pouco mais. Por que o Omnichannel hoje é tão essencial? Porque o principal fator, né, de um processo comercial, de um processo de atendimento, ele está diretamente ligado ao cliente. Então, a empresa ela tem que se adaptar à forma que o cliente quer se comunicar e não o contrário. Não temos mais hoje, né, como nós, enquanto empresários, enquanto empresa, seja o segmento que for, de maneira vertical, dizer para o cliente, olha, você vai se comunicar comigo desse jeito. Não é assim que funciona. Né? Ainda mais pensando também nessas novas gerações de consumidores, e aí não só pensando na questão comercial, mas na própria questão sociológica, né? Você está vindo com uma nova geração, com uma nova forma de interagir. Né? E essa nova forma de interagir ela não pode ter um canal único. Por isso que há a necessidade do Omnichannel, onde você está abrindo um leque de possibilidades para o teu cliente, para que ele possa interagir contigo, chegar até você, ou que você possa chegar até ele de uma maneira muito mais ampla, abrindo esse leque de possibilidades. Quem hoje não pensa nisso
está se limitando e essa limitação ela vai ter um preço muito alto. Um preço muito alto. Com certeza, com certeza. E se deixar para se adaptar quando a tendência é chegar, aí correr atrás desse prejuízo pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Né? Pode ser tarde demais. Porque tem uma frase na área comercial, né, que a gente usa muito, eu uso muito nos meus treinamentos. No mercado não é o maior que come o menor, é o mais rápido que come o mais lento. Né? Então, se você não tiver velocidade nas ações, e principalmente no que diz respeito à interação com o teu cliente, alguém vai ser comido aí. Olha, eu gostei dessa frase, hein? Vou falar para os nossos clientes que a gente está negociando aí. É isso aí. E faz total sentido. Sim. Faz total sentido. Na pandemia, a gente viu muitas empresas sumirem porque elas foram lentas no processo de mudança. Porque elas também já vinham muito lentas na mudança muito antes também, né? Em inovar no dia a dia. Eram empresas que não se inovavam. Eram empresas que sempre faziam igual os processos. Sempre funcionam daquele jeito, né? Por que mudar? Sim, né? sim. Então, quando chegou uma coisa diferente ali, como foi o caso da pandemia, ou agora, né? Que está vindo o caso da IA, né? Como está vindo o caso do atendimento multicanal com IA. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido. Né? Com certeza. Ano passado eu fui fazer um curso em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, justamente para que eu pudesse me aprimorar também nessas questões da inteligência artificial. Porque não tem como, né, você, enquanto líder de uma empresa, enquanto, né, gerente, enquanto diretor, ficar fora desse novo mundo, porque esse novo mundo já é um mundo existente, ele já está aí. Né? E quando você tem ferramentas de comunicação que utilizam, né, a inteligência artificial para poder potencializar o resultado, isso é ótimo. Mas então a equipe gestora também tem que estar preparada para isso. Tem que. Eu estava numa visita essa semana onde a empresa ela colocava os principais lideranças-chave das equipes em cursos voltados à inovação de inteligência artificial, voltado ao atendimento ao cliente. Ou seja, olha que empresa legal, inovadora. Sim. Né? Foi uma das primeiras empresas que eu fui e vi uma atitude dessa. Sim. Então, quando eu cheguei lá para comentar sobre Omnichannel, com IA, com agentes autônomos e tudo mais, eles já falaram, Andreas, bacana, aqui vai encaixar certinho. A gente está fazendo já uma jornada de inovação nesse sentido e tudo mais. Então, olha só como a conversa flui. Porque quando a gente chega assim numa empresa e ela não está ainda nessa jornada de inovação, de agentes, IA, coisas autônomas, é muito difícil assim, a gente começar a colocar assim na cabeça delas que isso já está acontecendo agora. Não é assim coisa para próximo semestre, próximo ano, começar a pensar nesses projetos, nessas tecnologias. É agora. Porque assim, existe a maturação que a empresa passa. Isso em qualquer coisa que a gente utiliza, qualquer tecnologia que a gente implanta nas empresas, tem o grau de maturação desse negócio. Né? Então, quanto antes você coloca, antes você está maturado e consegue utilizar na plenitude aquela tecnologia, aquele serviço. Né? Então, quanto antes elas colocarem, antes elas vão conseguir usar. Só que tu pensa assim, o concorrente dela, se ela colocar, se esse concorrente colocar e ela não colocar, daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses, o concorrente dela já está maduro o suficiente, já está bombando nessa área. E aí ela fala, nosso concorrente está fazendo esse negócio que está muito legal, está dando super certo lá. Quero aqui também. Chama os especialistas, digamos, chama o Onit, quero isso aqui também. Implanta aqui esse negócio. Chama todo mundo aqui. Beleza. A gente vai te colocar aí e tudo mais. Você vai precisar maturar a inteligência artificial, você vai precisar corrigir alguns processos, você vai precisar, né? Então, olha só. Quantos meses que ela perdeu? E às vezes, como tu disse, pode ser tarde demais em algumas situações. A pergunta que tem que ser feita aí é a seguinte, né? Não é quanto custa ter, é quanto custa não ter. Né? O fato de você não ter a tecnologia adaptada ao teu negócio, logicamente, né? Mas uma tecnologia robusta que permita ter essa interação com qualidade, com velocidade e com lucratividade,
ela é essencial hoje, né? Então, se você não pensa assim, se você acha que isso é uma moda passageira, não é. Posso falar com bastante segurança. A minha empresa ela foi criada em 1998, então já tem um bom tempo também, né? A gente está no mercado brasileiro e também Mercosul, né? Já há bastante tempo. E eu acompanho bastante essa questão de mercado, essa questão comercial principalmente. E o que eu vejo é exatamente isso. Aquelas empresas que estão se adaptando e algumas até se antecipando a algumas tendências, né? Sim. Essas têm uma velocidade maior de implantação de negócios, de interação com o seu cliente e, por consequência, um resultado financeiro muito mais rápido. Se você deixa isso para mais tarde, confiando às vezes num modelo que até funcionou bem, né? E talvez até funcione bem ainda, mas de um jeito ou de outro precisa haver essa interação com novas tecnologias e na área da comunicação, e ainda mais na área da comunicação voltada ao contato com o cliente, isso é fundamental. Com certeza, com certeza. E a gente falando de tecnologia da comunicação voltada ao atendimento ao cliente, Gerson, eu estava lembrando agora de um módulo da nossa solução, que é análise de sentimento, análise de palavra-chave e análise e resumo de conversas. Hoje, com o volume de dados que a gente tem, você consegue imaginar assim não ter resumos de conversas, de áudios transcritos, transcrição automática dos áudios, com um resumo já dos pontos-chave dos áudios? Tu consegue imaginar hoje em dia tratar volumes de dados sem essas tecnologias? Não tem como, até porque às vezes acontece de você, sei lá, por algum motivo qualquer você não conseguiu participar, por exemplo, de uma videoreunião, não teve tempo, né? Mas aquelas informações eram importantes. Dependendo da tecnologia que foi utilizada para fazer aquela gravação da videoreunião, você já tem os resumos ali. Exatamente, né? Também. Então, quer dizer, você ganha tempo, e tempo é a moeda mais cara, né? Você ganha tempo se inteirando dos tópicos principais da reunião pelo resumo. É uma ata automatizada, né? Vamos dizer assim. Né? E uma ata automatizada resumida, o que é melhor ainda, né? Então, não há como hoje se pensar em estar no mundo dos negócios, dependendo, lógico, também do tipo de empresa, da velocidade que você quer implantar no teu negócio e do resultado que você quer, mas tecnologia é fundamental, ainda mais essas tecnologias dessas interações, né? Com certeza. E o que eu gosto dessas tecnologias é que elas permitem à empresa agir preventivamente a alguma situação. Vou dar um exemplo. Nesse nosso módulo que a gente identifica palavras-chave ou sentimentos-chave, né? Então vamos imaginar que a gente está querendo saber se alguma palavra do nome de um concorrente ou que teve uma oferta melhor do concorrente foi falada em qualquer WhatsApp dessa empresa com o cliente, ou na parte de comunicação por voz também, né? Seja enviado o resumo dessa conversa imediatamente para o gestor comercial, por exemplo. Para que, claro, ele possa agir preventivamente. Já chega lá, cara, vamos então fazer o seguinte, já puxa o cliente lá, vamos falar com ele o seguinte, vamos por essa estratégia aqui, que assim vai dar negócio. E não ver esse relatório, ver essa situação no mês seguinte ou no final da semana, quando eles compilam os dados para analisar. Porque daí já perdeu o negócio. Né? Então, o que eu acho que essas tecnologias também permitem, né, Gerson, é tu agir preventivamente. Sim. Eu, na área comercial, nos treinamentos que nós ministramos sobre vendas, atendimento, qualidade de interação com o cliente, eu acabo usando muito um termo que é mais voltado à medicina, mas que cabe muito bem na parte comercial, né? Na parte de negócios, né? Não adianta você querer fazer uma autópsia. Né? Muito mais inteligente é fazer uma biópsia, né? Porque quando você faz uma autópsia, o cadáver está em cima da mesa. Você vai fazer o que agora com a informação? Né? Já morreu, né? Já morreu. Faça uma biópsia, né? Ou seja, enquanto o paciente está vivo, vai lá, tira um pedacinho do tecido, coloca no microscópio, dá uma olhadinha, ele está vivo ainda, né? Então, quer dizer, você não consegue resolver o negócio, né? Então, assim também é na área da comunicação, assim também é na área comercial.
Faça biópsia, não faça autópsia. A autópsia é tarde demais, né? Você vai descobrir o porquê ele morreu, mas e aí, né? E o processo que poderia ter acontecido de maneira muito mais interessante. E a gente percebe que são tecnologias que já existem, né? Já existe essa tecnologia, pessoal. A gente tem. E alguns dos nossos clientes já implantaram faz algum tempo. E trazem um resultado tangível impressionante para a empresa, né? Consegue imaginar tu ter análise de sentimento das pessoas que entram em contato com a tua empresa e a pessoa do Customer Success já ter um relatório das pessoas que estão insatisfeitas automaticamente para ela conseguir tratar mais assertivamente. Ela não precisava fazer uma análise de todas as conversas que tratam ali no canal dela, de tudo. Imagina só. Uhum. Como isso ganha celeridade, ganha facilidade. É muito, muito impressionante. Isso em setores como saque, pós-venda, né? Nossa. Sucesso do cliente, como você comentou. Excelente, porque você ganha a velocidade, você tem uma segurança maior na qualidade daquela informação e, por consequência, você pode agir mais rapidamente, né, numa tentativa de resolver algo que, desde que seja resolvido com velocidade, não vai se tornar uma perda de uma venda, a perda de um cliente, né? Ou a insatisfação daquele prospect, né? Que daqui a pouco nem se transformou em cliente ainda, mas que ele poderia ser um cliente, né? Sim. Mas que ele já ficou insatisfeito e você identificou o motivo e você tentou corrigir, tentou, né, melhorar aquilo ali. E vamos imaginar assim, até numa área de vendas, né? A questão da análise dos sentimentos. Você ter uma análise dos sentimentos de quase todos ou de todos os clientes que você se relaciona, que o teu comercial se relaciona, seja via WhatsApp ou seja via ligações. A base de dados que você vai ter ao final de um mês, ao final de um trimestre, todos os clientes satisfeitos, ultra satisfeitos ou insatisfeitos, é gigantesca. Uhum. Né? Com esses dados, o departamento, o gestor comercial, o gestor de marketing, para direcionar campanhas, para direcionar ações, para fazer N tipos de atividade com esses dados, olha só, é rico isso. Claro. Né? E de maneira segmentada. E de maneira segmentada. Melhor ainda, né? Nossa. Tu imagina como é que seria fazer isso antigamente? Ter que falar pro consultor, pro vendedor, colocar lá no CRM, agora você vai colocar aqui como é que esse cliente, cada cliente que você atender, você vai ter que colocar como é que ele se sentiu. Sim. E aí também correndo o risco, né, de você Quem é gestor sabe que isso não vai rolar. Primeiro que não vai preencher. Segundo que se preencher o relatório, ele vai estar também preenchendo de acordo com as percepções dele, que nem sempre são as percepções reais, né, do que aconteceu. Né? A percepção de um é diferente do outro, Isso. né? Enfim, e aí vai, né? É incrível como a tecnologia veio realmente, voltando àquele nosso tópico anterior, para revolucionar a comunicação com o cliente, né? Sim. Eu acho não tenho certeza, de que um dos setores mais impactados por essa revolução tecnológica foi a comunicação com o cliente. Uhum. Né? Porque se a gente for pensar no nosso mundo de contact center, de comunicação para indústrias, para hospitais, clínicas, para empresas de varejo, olha só quantas possibilidades se abriram para essas empresas se comunicarem de maneira melhor com o público delas. Que antigamente era muito mais limitado. Né? Elas tinham, como a gente falou, disponibiliza um canal ali para o pessoal ligar ou mandar um WhatsApp naquele canal ali, é isso. Né? Agora olha quantos insumos, quantas ferramentas que tem para essas empresas utilizarem para melhorar a comunicação, para fazer ações de marketing, de vendas. E olha só quantas empresas no mercado, Gerson, não aproveitam todas essas informações, todas essas tecnologias que saíram. Isso é verdade. Que tecnologias que saíram já estão validadas. Porque já estão sendo utilizadas por bastante empresas. Né? Sim. Eu que trabalho com a consultoria, né, com o treinamento, mas também com consultoria em gestão, na área comercial principalmente, eu vejo empresas de porte grande, tá? Não vou citar a empresa, lógico, mas empresas de porte nacional
que muitas vezes você pensa assim, nossa, mas eles devem estar muito bem calçados em tecnologia, né? E quando você vai lá dentro e você verifica, você pensa, meu Deus, não, como assim, né? Então, isso aqui vocês não fazem ainda, né? E às vezes não é nem... Porque empresas maiores é aquela história, né? A dificuldade muitas vezes de ter o movimento. Elas são grandes, então até se movimentarem, às vezes você perde oportunidades. Ou então quando tenta entrar naquela nova metodologia, você demora, né? Então é mais ou menos o que foi comentado agora aqui. Então muitas empresas não aproveitam as oportunidades, ou porque demoram muito, ou porque tem processos internos muito engessados, e não sou contra a burocracia, entendo que a burocracia ela é importante dentro de um determinado nível, né? Só que ela não pode engessar o negócio, né? Então você precisa ter, sim, uma visão um pouco mais comercial, vamos chamar assim, um pouco mais ágil, né? Para que você integre as novas tecnologias dentro do atual sistema que uma empresa adota, mas para potencializar o negócio. A tecnologia não vem para é mais um relatório, é mais um software. Não, não é isso. Ela dependendo da empresa, ela vem para justamente potencializar o resultado. E colocar a tecnologia e começar a utilizar. Sim. Né? Porque está aí a tecnologia. O que eu quero dizer é que não deixar, como tu diz, o carro passar, o ônibus passar. Né? E às vezes o ônibus passa e para pegar ele no próximo terminal, pode ser que nem esteja mais lá esse ônibus. É o ditado do gaúcho, né? Que é o cavalo encilhado só passa uma vez. Né? Então é isso aí, né? Você tem que aproveitar enquanto o cavalo está passando. Né? E aí está uma estratégia das empresas, ao implementar essas tecnologias, terem processos, como tu falou, a burocracia é necessária, mas não pode ser engessado também, demasiado engessado. Isso. Porque uma coisa é implantar uma tecnologia e já, pessoal, vamos colocar para cima e vamos rodar. Outra coisa, pessoal, vamos colocar aqui, todo esse processo para cá, para lá, para lá, para lá. Deu um ano, o negócio ainda não está fluindo, né? Então, olha só, né? Perdeu uma oportunidade também, né? Existem os dois casos, aquela empresa que não implanta e aquela empresa que implanta, mas é lenta nos processos internos dela. Isso. Da implantação. E aí, né? Que eu volto naquilo que eu falei no começo, a necessidade de você ter boas tecnologias sim, mas você saber engajar a equipe. Sim. Né? Porque se a equipe não estiver engajada, a coisa não vai fluir. Isso não só na área tecnológica, em qualquer processo interno, mas na área tecnológica muito mais. Né? Então, sempre tem aquelas pessoas que são as pessoas chaves, muitas vezes no processo, e essas precisam estar muito bem orientadas, capacitadas e motivadas para que elas possam ser influenciadores positivos dentro da operação, né? Que elas possam trazer, agregar outras pessoas da equipe que às vezes poderiam ter um pouco mais de resistência, ou, né? Sei lá o motivo, mas quando você faz um trabalho também no fator humano, em paralelo ao tecnológico, você consegue um resultado muito melhor na implantação, na manutenção e no resultado final. Nossa, ótimo. Que colocação excelente, Gerson. Que colocação excelente, porque sem as pessoas envolvidas, não basta a gente implementar um novo processo, uma nova tecnologia, sem esse envolvimento. Né? A gente sabe como é que é. Como tu presta consultoria, tu tem tantos clientes aí a nível Brasil e Mercosul, é teu papel, né? Fazer com que essas pessoas estejam engajadas nas mudanças propostas, né? Sim. E uma coisa aqui que eu tenho aqui, Gerson, como que tu vê a questão de medir o ROI das automações nos atendimentos? Então vamos imaginar o seguinte, a gente tem lá uma operação rodando, vamos imaginar uma indústria têxtil ou uma indústria de varejo. E ela precisa automatizar um processo de comunicação dela. Hoje tem lá 15 pessoas para fazerem aquele processo de comunicação com o cliente. Pode ser um televendas, vamos supor. E a gente vai automatizar parte desse processo para essa empresa. Né? Como é que tu vê que seria a maneira mais fácil da gente fazer para ela medir o ROI dos ganhos que ela vai ter nisso? Sim.
Essa é uma pergunta que normalmente quem faz é o diretor financeiro da empresa, né? Ok, vou assinar o cheque aqui, eu vou pagar o novo software, né? Tá, e aí como é que a gente mede o resultado, né? O retorno sobre investimento, né? Bom, algumas formas, né? A mais direta delas é no aumento do faturamento, o aumento das vendas e, por consequência, né, muitas vezes do faturamento. Então, esse é uma forma de você fazer essa medição. Outra é você fazer uma medição em cima da retenção que você tem dos clientes. Se você tinha, legal. por exemplo, lá... eu tenho vou dar um número aleatório aqui. Eu tenho uma perda de 3% dos meus clientes. Ele caiu para 2%. Opa! Caiu um ponto percentual que equivale a 1/3 da perda, né? É muita coisa, né? Então, já é uma forma de você medir. Outra forma é você verificar como era o nível de reclamação, né, que você tinha mensal, tá? E qual é o índice que esse percentual caiu. É uma outra forma de você fazer a medição. Muito bom, o índice de satisfação. De satisfação. Né? E o quarto, talvez eu vejo... a própria marca da empresa, né? Como ela está sendo vista lá fora. Então, né, o branding, né? Como é que a sua marca está sendo vista lá fora. Claro que daí também depende um pouco de pesquisa, pesquisa de mercado, vai ter que fazer um investimento ali, mas são formas que você tem de fazer essa medição. Muito bom, Gerson, muito bom. No que se refere ao terceiro ponto que tu colocasse, né? Que é a análise da satisfação. A gente pode colocar que esse é um dos principais pontos que levam clientes a comprarem com o teu concorrente, por um acaso. Por acaso não, né? Não há nada acaso, né? Não. Mas como é que a tecnologia que a gente estava comentando antes casa bem, né? Análise de sentimentos para agir preventivamente para não perder o cliente. Né? Exatamente isso. Tudo casa perfeitamente, né, com o que a gente está falando, né? Sim. E como para medir o ROI é importante também ver o brand da empresa, né? Pô, tu compraria com aquela empresa que tem um monte de pesquisa, como é que se diz? Reclamações no Google Meu Negócio, no Reclame Aqui, ou de mau atendimento? Algo que está no poder da empresa, né? Ter um bom atendimento, né? Está sobre o poder dela fazer um bom atendimento, mas por algum motivo, por uma falha tecnológica de processo, de não ter uma consultoria especializada como a do Gerson, acontece essas coisas. Sim, isso é tão verdadeiro que agora nem falando de empresa, mas falando até de pessoa física, né? Quando nós vamos fazer uma compra, né, de qualquer coisa, né? Você vai antes e você pesquisa na internet para ver quais são os comentários, né, em relação àquela empresa, em relação àquele produto, àquele serviço. E esse é um fator de decisão, o fator decisório hoje da compra não está só na qualidade do produto ou na qualidade do serviço, está também no índice de satisfação que aquele produto ou serviço está trazendo ao consumidor. E isso é um fator decisório, né? Então, se você tem um sistema interno onde você consegue enxergar isso e agir rapidamente, olha só, você está potencializando a venda do teu negócio, porque você está tratando uma eventual imagem negativa que poderia estar acontecendo e não vai estar acontecendo porque você está tratando rápido. No marketing, né, a gente fala, né? Os leads que vêm aí pela internet, das campanhas, para a gente responder aí em 1 minuto, eles, né? Por que não resolver a dor do cliente que está insatisfeito com a tua empresa em 1 minuto? Já pensou? Sim. Qual que seria a experiência desse cliente? Como a reversão, né? Sim. É um conceito, né, para as empresas que até algum tempo atrás era difícil, né, pensar nisso. Sim, até ter mão de obra. Exatamente. Né, muita mão de obra. Requeriria muita mão de obra para ter esse nível de coisa. Aqueles saques enormes, né, aquelas equipes do serviço de atendimento ao cliente, ao consumidor, né? Exatamente. Que pode ser reduzido de maneira muito efetiva utilizando a tecnologia. Não pensando na redução da quantidade de pessoas, mas pensando na velocidade de ação, né? Velocidade de ação aí conta, né?
Antes dele ir lá num Reclame Aqui, já resolve ali. Ele entrou em contato contigo antes. Porque dificilmente uma pessoa vai direto no Reclame Aqui. Uhum. Ela, na primeira tentativa, normalmente, né, não em todos os casos, mas normalmente, ela vai até a empresa para tentar resolver a situação. Né? E depois, claro, se ela não foi bem atendida ou não conseguiu resolver a situação, ela vai buscar outros canais. Né? Quando fica só no Reclame Aqui. Quando ela não vai direto no PROCON, quando ela não vai direto em outros órgãos. Exatamente né? isso. Que aí é uma outra questão pior ainda. Claro, né? com certeza. Né? E aí não é só a imagem da empresa que é prejudicada, mas muitas vezes o caixa da empresa também é prejudicado. Né? Exatamente. E quando a gente fala de automação, né, Gerson? Que a gente estava comentando, automação baseada em dados. Né? A gente falou sobre como medir o ROI. Né? Tu deu aqui 4 exemplos de como um gestor consegue medir o ROI. Né? 4 ideias. E eu vou trazer também um pouco aqui, Gerson, como a videocolaboração, tá? É importante. O atendimento além do texto e da voz. Tá? A gente estava conversando ali fora, né, sobre ferramentas de videocolaboração. Né? Como isso era antigamente, né? Como isso também mudou com a pandemia. Até um pouco antes da pandemia estava mudando um pouco. E aí, com a pandemia, todo mundo não começou a fazer reuniões presenciais. E aí agora o pessoal até que voltou a fazer reuniões presenciais, só que o legado das reuniões virtuais permaneceu, né? E as pessoas entenderam que elas continuarão a fazer reuniões virtuais pelo restante dos tempos. E ferramentas profissionais para fazer essas reuniões são fundamentais. Né? Por que adianta a gente ter uma reunião virtual se do outro lado você não é compreendido de forma clara como estamos aqui, eu e você, um na frente do outro, né? Tem muitas pessoas que a gente sabe que preferem reunião presencial porque tem aquele receio de não conseguir ser escutada bem do outro lado, né? Comenta um pouco, Gerson, o que tu acha desse assunto assim da videocolaboração? Tu usa hoje no teu dia a dia a videocolaboração? Com certeza. Eu fui colunista de um jornal aqui de Santa Catarina durante 7 anos. A minha coluna saía no tempo do jornal físico ainda, né? A minha coluna saía sempre aos domingos. Né? Então eu falava justamente sobre liderança corporativa, sobre qualidades do profissional, né? E também, né, já algumas pitadas aí de tecnologia, né, de como a tecnologia na época podia auxiliar aí, o profissional a subir na sua carreira, né? Que legal. E eu escrevi uma coluna, acho que faz uns 16 ou 17 anos atrás, mais ou menos, no jornal. E ali eu falava sobre isso, né? Sobre, olha, logo nós vamos ter aí as reuniões virtuais, as reuniões em vídeo. Né? Nossa, 17 anos atrás não se falava muito nisso, né? Tá, pessoal, né? E aí eu tinha escrito sobre isso, até porque eu tinha ido numa feira em São Paulo e eu já vi alguma coisa meio embrionária na época ainda, mas que já, né, era por ali. E eu aproveitei e escrevi uma coluna sobre isso, contando essa minha experiência que eu tive lá em São Paulo. E de lá para cá, o que era um futuro distante, né, acabou se tornando uma realidade onde hoje é praticamente impossível você não atuar com as videoreuniões, né, com as videochamadas. Tanto na apresentação de um produto ou serviço para um cliente, à distância, quanto principalmente para empresas que têm filiais, que têm unidades, né, onde fica proibitivo você reunir toda a sua equipe, ou mesmo que sejam apenas os gerentes, de maneira muito frequente. Nada impede de uma vez a cada, sei lá, a cada 6 meses fazer uma reunião, né, empresarial, presencial, que é muito bom também. Mas no dia a dia você não tem como fazer isso. Né? Então a qualidade de uma videoreunião ela é fundamental. Por isso que você acabou de comentar. Falando do tempo, né? O tempo das pessoas hoje é caro. Isso mesmo. Né? Quando tu falou proibitivo, a gente está colocando várias situações aqui, né? É o tempo, é o gasto. Tudo isso, uma reunião presencial te toma. Né? Tem seus benefícios e é importante ter as reuniões presenciais. Só que amplamente sabemos que as reuniões virtuais vieram para ficar. Né? E
Tu tem usado, assim, as reuniões virtuais, então, Gerson? Teu dia a dia? Sim. Até para, às vezes, fazer um processo de seleção. Tá? Mas principalmente em reuniões empresariais mesmo. Né? Você tem, por exemplo, um grupo de profissionais numa outra cidade, onde você está interagindo. Eu faço isso não só pela minha empresa, mas também pelos meus clientes. Então, muitas vezes eu estou dando uma consultoria em um determinado cliente e ele acaba usando esse recurso, que hoje em dia é um recurso, mas é uma necessidade, né? Ele acaba usando esse recurso para poder fazer o contato com uma outra unidade ou com determinados gerentes. E então isso é uma coisa que é usada, dependendo da empresa, todo dia. Né? Todo dia. Todos os dias, né? E a gente percebe como fazer uma videocolaboração, você consegue imaginar, Gerson, você, na sua empresa, fazendo uma demonstração de resultados para um dos teus clientes estratégicos. Aquela reunião importantíssima. E o outro lado, tá tendo eco. Não, desculpa, pode repetir? Cara, tá dando microfonia. É o que a gente vê muito, né, nas empresas ainda, infelizmente, né? É uma pequena webcam, né, microfone de mesa, tá? E uma televisão. Né? Quando é que assim, dependendo da frequência com que você faz a vídeo reunião, e também com a imagem que você quer transmitir, né, enquanto empresa, você precisa ter algo mais robusto, de mais qualidade, né? Para não ficar naquele amadorismo, né? É um quebra-galho? É um quebra-galho, mas não dá para você trabalhar com a tua empresa de maneira frequente nos quebra-galhos. Você, pelo menos nessa questão da interação virtual, você tem que ter um equipamento, uma qualidade superior. Pô, interessante essa tua frase, Gerson. O quebra-galho não pode ser normalizado. É exatamente isso. Uma situação emergencial, ok, né? Aconteceu alguma coisa, tá, perfeito, né? Mas é uma coisa frequente, uma coisa frequente, então investe para que você tenha qualidade naquilo que você quer. Né? Como até comentei contigo, a minha visão do mercado de hoje, né? Como as empresas perceberam que a videocolaboração veio para ficar, não foi algo passageiro com a pandemia, elas estão resolvendo investir em equipamentos profissionais para se videocomunicar de maneira satisfatória. Ou seja, não normalizar o quebra-galho. Quebra-galho. É isso aí. Não, a gente dá umas risadas assim, mas é um tema assim que já estragou muitas reuniões, já estragou muitos negócios e gera uma quebra de confiança entre as partes em determinadas situações. Sim, o que tem que ser entendido é que uma coisa é uma reunião presencial, é o olho no olho, onde você consegue ter uma interpretação das reações faciais do teu cliente, né, do teu prospect, a questão da gesticulação no presencial. No virtual, você não tem tudo isso e você tem muito menos se o seu equipamento não for adequado. E com o equipamento adequado, você consegue ter uma nitidez de imagem, uma qualidade de som, um campo de visão maior, onde você consegue ter uma visualização melhor também de quem está no outro lado. E isso ajuda muito, muito, muito numa negociação e principalmente numa tomada de decisão. Com certeza, com certeza. Falou tudo, Gerson. Falou o que eu ia falar. Então pronto. E Gerson, um assunto muito importante aqui, tá? Esse tópico principalmente veio à tona aí nos últimos anos, né? Mas já é agora muito frequentemente citado nas mídias e no nosso segmento principalmente, que é a segurança digital, né? Vamos falar aí de um pouco de LGPD, né? Quão crítico é hoje, né? Se a gente for parar para olhar para esse tema, a segurança das informações que trafegam nas plataformas aí, né? Com a tua experiência, se tu puder comentar um pouco quão importante é ter a segurança da informação. Sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para trazer essa segurança ao consumidor de modo geral, às empresas também, mas em especial, né, às pessoas físicas. E você imagina o problema que né,
se você tem uma base de dados vazada. A perda de credibilidade da empresa. Esse é um dos piores. A tempestade de processo que essa empresa vai receber, porque não vai ser um toró, vai ser uma tempestade. Né? Você tem a imagem da tua organização desgastada e tudo por uma coisa que poderia ter sido previsto, né? Poderia ter uma prevenção, né, em vez de uma ação corretiva. Então, a questão da segurança da informação hoje ela é fundamental. Geralmente, os departamentos, né, os setores de tecnologia da informação das empresas, né, os TIs, eles acabam focando bastante nisso também, né? Ou pelo menos deveriam, né? Mas os que eu conheço fazem isso, né? Justamente pensando nessa qualidade de relacionamento que eles têm, né, que essas empresas têm que ter com os seus clientes, porque você não pode deixar uma janela aberta na casa do teu cliente para um ladrão entrar e roubar. E é mais ou menos isso que acontece quando você não se preocupa, você que eu digo empresa, né? Enquanto essa empresa não se preocupa com a qualidade de informação que está lá dentro. Você simplesmente está abrindo uma porta, uma janela, para que alguém entre lá e roube o teu cliente. No ambiente digital. No ambiente digital. Ou seja, pode ser esse entrar pela janela pode ser de qualquer lugar do mundo. Né? Não é alguém que vai da tua rua entrar na tua janela, não. É alguém que está no outro continente que vai estar entrando nessa janela digital. A gente comentou, a gente viu nas notícias aí, né, que invadiram o X, né, do Elon Musk, lá da Ucrânia. Né? Então, quer dizer, a gente sabe lá também é da Ucrânia, né? Se não está replicado em outro lugar. Exatamente. Enfim, isso é dificílimo de saber quem também invadiu. Se não tiver sistemas de segurança da informação parrudos, a tecnologia adequada, é muito difícil se prevenir. E, principalmente, pessoas e processos também bem estruturados. Sim. Porque sem pessoas e sem processos, pode ter também a melhor tecnologia, que isso também pode ocorrer. Exatamente. Né? E que sejam revistos com frequência, né? Porque assim como tem pessoas boas pensando em coisas boas, tem pessoas ruins pensando em coisas ruins. Então, se você não pensa, né, na melhoria do teu processo com frequência, ainda mais na área tecnológica, ele vai ficar ultrapassado. Então, o tempo todo você tem que estar pensando nisso e com seriedade. E não é só pensando, não. É agindo, né, de maneira preventiva, preferencialmente, para que a segurança da informação do teu cliente aconteça. E eu falo do cliente, mas também a própria segurança de informação interna. Né? Muitas vezes, a gente sabe disso, tem situações onde há um bloqueio de um software numa empresa. Quer dizer, alguém invadiu o software de gestão da empresa e bloqueou e cobra um resgate, né, para liberar aquele software. Então, você imagina como isso é importante. Exatamente. E a Onity, Gerson, tu imagina, como empresa de tecnologia da informação, que tem aí sistemas rodando em organizações muito grandes, pequenas, médias, grandes, não importa o tamanho delas. Todas elas são importantes no âmbito de segurança da informação, né? Porque cada uma delas tem suas credibilidades com seus clientes também. Sim. Né? Então, todas elas são muito importantes. Imagina a responsabilidade que a gente tem como empresa de TI de fornecer soluções robustas, soluções confiáveis e, claro, soluções estáveis, escaláveis. Né? Então, isso, Gerson, não é do dia para a noite que a gente consegue fazer. Né? São aí, como eu falei no início, 35 anos que a gente veio adaptando esse nosso modelo de negócio para chegar nesse momento agora e posso dizer com todas as palavras, com as melhores soluções aí de segurança, de tecnologia e atendimento ao cliente. Tá? Então, todas as soluções que a gente tem são hospedadas em data centers Tier 3, por exemplo. Né? Fornece uma estabilidade sensacional, uma latência maravilhosa para os clientes. Então, isso na ponta faz toda a diferença. Né? Imagina só, numa operação do dia a dia, lá no Omnichannel, por exemplo, enviou uma mensagem para o cliente, demorou lá 5 segundos, 10 segundos para enviar, daí o cliente te manda, demorou mais tanto. Nossa, isso é uma latência alta. Sim. Né? Então, entre outras coisas que podem ser também, né? Pode ser processamento de máquina, enfim, mas um dos indicativos é a latência alta. Então, por isso que investir numa solução confiável e robusta é tão importante hoje em dia.
né? Sim. Porque o barato sai caro. É. Isso a gente sabe. Isso a gente sabe. E o pior é que só vai se perceber que saiu caro depois que aconteceu, né? Depois que aconteceu. A gente tem tantos casos aí, né, que saem na mídia. E isso não era tão frequente quanto uns anos atrás. Agora está muito frequente, né? De empresas que sofreram vazamentos, empresas isso, empresas aquilo. E a gente sabe, né, que o barato sai caro, mas eu acho que as empresas estão começando a perceber que o barato sai caro também, né? Porque, como a gente estava falando, preço não é a única questão que deve importar numa tomada de decisão. Sim. Né? A robustez das soluções, a segurança. Onde que essa solução está hospedada? Está aqui no Brasil? Está lá fora? Está num data center confiável? Qual que é o nível de compliance que essa empresa que produz esse sistema tem? Ela está adequada à LGPD? Quais são os processos que ela tem lá dentro? Qual é a reciclagem que tem esse processo? Porque uma vez é implementar uma LGPD, outra coisa é tu manter ela viva dentro da tua empresa, né? Então, isso tudo acredito que a tua consultoria também ajude as empresas, né? Sim. Geralmente nós fazemos um estudo, né? Quando a empresa muitas vezes ela quer passar por um processo de inovação, né? Alguma coisa assim. Nós trabalhamos com parcerias, logicamente, e nós nunca indicamos o que é apenas o mais barato, né? Não que então tem que se indicar o mais caro, porque não é isso, né? Mas é aquela história. Vamos lá, vamos fazer uma gíria, uma analogia futebolística aqui, né? Você quer ser o campeão brasileiro de futebol, né? Não, você quer contratar um centroavante. Não, legal. Você quer pagar quanto pelo centroavante? 50 mil por mês. Meu amigo, por 50 mil por mês você não vai ter o melhor centroavante. Não vai, você não vai fazer gol suficiente para ser campeão brasileiro, entendeu? Né? E pior, né? Vai ainda prejudicar a tua equipe em outros setores. Então, é aquela história, tem que fazer uma composição, tá? O que a empresa quer, o que ela precisa efetivamente, e aí, então, né, escalar o time, né, vamos dizer assim, né, buscar as parcerias, os softwares, as tecnologias, mas, de novo, né, sempre integrando com as pessoas, né, para que lá na ponta da corda a coisa aconteça a contento. A minha consultoria é muito nisso, né? A gente busca, logicamente, as melhores parcerias tecnológicas, né? Mas sempre atuando com o lado humano. Muito importante esse lado humano, né, Gerson? Muito importante. A gente comentou agora há pouco que sem o lado humano é praticamente impossível a gente implementar novas tecnologias, novos processos dentro das empresas, né? E como tu vê assim que tu consegue engajar mais esse lado humano dentro das empresas para que adapte um novo processo, que construa uma nova tecnologia ali dentro, implemente um novo processo tecnológico ali dentro, né? Como é que tu vê que isso pode ser feito assim? Olha, o principal fator quando você trata de equipes, né, é você ter o máximo de horizontalidade e de honestidade com a equipe. Você tem que dizer para a equipe, né, reunir a equipe, às vezes de maneira individual, com algumas pessoas-chave, mas muitas vezes de maneira coletiva, com aquelas equipes que irão participar desse processo de mudança, deixando claro para elas como está hoje, né, e como vai estar daqui a pouco. Né? Mas só que só vai haver essa evolução, só vai ter essa subida de degrau se a equipe compreender a importância e principalmente o papel deles nesse processo, né, para que eles também possam contribuir nessa modificação. Porque quando você apenas, de maneira vertical, isso vale para qualquer situação empresarial, né? Quando você, de maneira vertical, você apenas informa, mas você não interage, a chance de dar errado é muito grande. Né? A chance de dar errado é muito grande. Então, quando você tem essa comunicação mais interativa, mais participativa, né? Mais horizontal, a equipe ela absorve melhor, ela entende melhor e ela se engaja mais. Né? Claro, tem algumas informações que são estratégicas, que só podem ser passadas para algumas pessoas em alguns momentos. Né? Ok, o que é estratégico é estratégico. Mas quando a gente fala de uma implantação, não. Aí, claro, tem o estratégico que foi discutido lá atrás, sim, mas agora já está na fase da parte tática. Já está na questão operacional agora. Então agora o pessoal tem que estar engajado, né? Eu fui oficial do Exército, eu sou tenente de infantaria, né, da reserva, né? Então, essa eu não sabia. Então, eu me preocupo muito, né, com essas questões de estratégia e de tática, né? O que é para você pensar, mas o que é para você fazer, para que a missão seja cumprida. Muito bom, Gerson, muito bom.
E quanto você disse que a sua empresa hoje está com 27 anos, né? Quando que ela faz aniversário? Agora em fevereiro, já fez. Fez aniversário em fevereiro? Fevereiro. Muito bom, Gerson, muito bom. Olha... E o que a gente tem aqui, Gerson, de tendências para o futuro? Vamos falar um pouco aí de agentes autônomos. Pessoal, agentes autônomos é um dos principais temas lá fora, hoje em dia, né? Como tu vê a chegada dos agentes autônomos no mercado brasileiro? Pois é. Bom, vamos voltar alguns degraus atrás ali, só para a gente poder lembrar o negócio, né? Hoje em dia não é mais surpresa para ninguém, mas quando você está falando aqui, o seu celular está te ouvindo, né? Isso já acontece há muitos anos, não é de agora, né? E é de alguns anos atrás, né? Quando você falava, eu estou pensando em ir jantar fora, comer uma comida italiana, por exemplo, começava a aparecer para você ali opções de restaurante italiano e na época o pessoal não sabia como é que isso funcionava direito, né? A população de modo geral, e pensava, nossa, que coincidência, Deus está falando comigo, né? Não, Deus fala contigo, mas não assim, né? Tá? E aí então você acabava tendo essa tecnologia já interagindo contigo dessa forma. Temos agora a inteligência artificial, que já, né, lógico, ela está em desenvolvimento, mas ela já é uma realidade plena, né? Com certeza. E vamos dizer assim, os agentes autônomos, ele já um degrauzinho, né, acima, né, um nível de tecnologia um pouquinho mais alto, que lá fora, né, quando eu digo fora, Europa, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, né, já se trabalha um pouco mais em relação a isso, mas está chegando aqui também, né, também aqui, e você vai ter um nível de inteligência artificial muito além, muito mais interativo, muito mais rápido, né? Se a gente está achando que hoje é impressionante, né, daqui a pouco, quando eu digo daqui a pouco, bem daqui a pouco, né, não vai ser 5, não é 5 anos, é coisa, nos próximos, talvez o próximo ano aí já, você já vai ter um nível de interação muito mais rápido, muito mais preditivo, ele já vai antecipar uma tendência, uma resposta, uma necessidade. Aquele cliente que eu falei que estava insatisfeito com a empresa pela análise de sentimento, talvez com isso aqui ele vai estar sendo atendido antes de estar insatisfeito. Isso mesmo. Vai ter uma tendência, esse público aqui está com uma tendência de estar insatisfeito por causa disso, já bota os tópicos para o gestor, ações. Você enquanto gestor, principalmente, né, de um setor de atendimento ao cliente, você realmente, com a nova tecnologia que está em desenvolvimento, nessa questão do agente autônomo, você vai ter elementos que podem te ajudar na prevenção, efetivamente na prevenção de uma possível reclamação que nem vai acontecer. Porque já se foi percebido, como foi bem comentado agora, que, está havendo algum tipo de insatisfação, um início de uma insatisfação. E aí ela não vai se transformar realmente num problema porque você consegue agir com mais velocidade. Isso é só um exemplo, né, de tantos que podem ser dados. E a gente pode imaginar, né, Gerson, tem case já, né, disso, agentes que fazem já venda de veículos, agentes que fazem locação de veículos. Vamos imaginar a locação de veículos. O que ele precisa saber? A quilometragem que vai ser rodada por semana, vai precisar de seguro, qual que é o nível de seguro que vai ser pego ali, qual que é o modelo do carro, ou até quanto que o cliente pretende gastar no modelo de carro com a quilometragem. Tudo isso já existe numa base de dados de uma empresa, da empresa em si. Né? Então, o agente autônomo, ele já vai ter tudo isso na mão para responder o cliente e até mesmo passar o pagamento desse cliente. Tudo no atendimento digital. Né? Exatamente isso. Então, muitas vezes hoje, até o nosso WhatsApp, às vezes a gente está se comunicando com grandes organizações e a gente nem percebe que hoje a gente está falando com agentes autônomos. Né? Então, quando a gente fala que, de repente, pode ser até que ano que vem isso chegue aqui, chegue em massa, né? Em massa. Que chegue para valer mesmo, né? Que chegue para muitas empresas, né? Exatamente isso. Lá nos antigos testes de Turing, né, para verificar se
se era um robozinho falando contigo ou não era, né? Não vai mais adiantar fazer esse teste, porque você não vai ter mais como saber se é um ser humano ou se é uma inteligência artificial, né, através de um agente autônomo, conversando contigo. Hoje em dia, né, em algumas empresas, você já tem algo muito... quase que muito humano, né, nessa interação. Sim. Mas o próximo passo é a tecnologia. E veja só, nós não estamos falando aqui da máquina consciente, não é isso, né? Não é a máquina consciente, né? Mas é a máquina, é o sistema que já vai interagir contigo de uma maneira tão interativa, tão emocional, né? Que vai confundir realmente o ser humano. Com certeza. E sabe, Gerson, essa é uma das missões que a Onity tem nesse ano. Entregar agentes autônomos para as empresas de diversos segmentos. Saúde, indústria, varejo. Entregar agentes autônomos para esses segmentos terem melhores capilaridades de atendimento, melhor eficiência de atendimento. Então isso é a missão da Onity esse ano já. Então olha só que bacana. Como acontece rápido as coisas, novamente, né? Nosso primeiro tópico, né? Como é rápido, como que as coisas acontecem rápido. Sim, né? sim. Então, isso é ótimo, né? No sentido de que a Onity já está se preparando para isso, né? Já está colocando isso no mercado, porque, dando o exemplo da área da saúde, que é uma das áreas que eu também atuo bastante nas minhas consultorias, né? Que maravilhoso, né? Porque muitas vezes você não tem capacidade, uma empresa da área da saúde, às vezes não tem capacidade para ter lá 7, 8, 10 atendentes, né, humanos, né, no telefone, sim, mas você tem uma demanda gigantesca de perguntas e de interações e de tentativas de marcação de uma consulta, de uma internação, né? E quando você depende só do ser humano, que é ótimo também, tem aquele atendimento carinhoso, aquela coisa toda, mas chega uma hora que é humanamente impossível você ter uma estrutura gigantesca para dar conta dessa demanda. Sim. E quando você tem esse tipo de tecnologia, você tem um desafogo, né? Você não fica naquele gargalo e você consegue abrir um leque gigante para poder dar conta dessa demanda e de uma maneira muito interativa. Muito, muito mais interativa do que é hoje, por exemplo, né? Sim. Permite as pessoas trabalharem em setores estratégicos da empresa, né? A gente está falando de hospitais, grandes organizações, mas vamos pegar, assim, por exemplo, exemplos de clínicas, que tem ali 2 ou 3 pessoas na recepção atendendo. Imagina a hora que chega um monte de pacientes ali para atender presencialmente, está tocando o telefone, está recebendo o WhatsApp, e aí? Quem que vai atender? O telefone, quem que vai responder o WhatsApp? Quem que vai atender a pessoa que está ali no balcão pedindo a senha, né? Então, assim, os agentes autônomos, eles vêm justamente de encontro com essa e outras necessidades deste segmento, tanto das clínicas, quanto de hospitais, quanto das indústrias, quanto do varejo. Assim, é interessantíssimo como tem aplicabilidade isso, né? Eu acho que é aí a grande questão de onde vai conseguir ser possível monetizar de fato a inteligência artificial no nosso segmento, sim, também para as empresas, né? Claro, que vão se beneficiar muito disso, mas olha como tem aplicabilidade. Sim. Você falando aqui, né, já abre aqui um leque de possibilidades, né? Turismo, agências aéreas, né, hotelaria, né, de modo geral, né? Você imagina como isso pode ser interativo. Né? E o próprio cliente também, ou o paciente, vamos dizer assim, né? Quem não quer um atendimento rápido, um atendimento legal, um atendimento padronizado, o padrão, né? Opa, pum, né? Como é que o McDonald's ficou tão grande e famoso? Sim. Porque ele tinha um atendimento padronizado, ele tinha rapidez, tu sabia que tu ia lá, sei em qual cidade, qual país, tu era atendido do mesmo jeito, do mesmo hambúrguer. Então, assim, os agentes autônomos, né, vão trazer uma experiência muito parecida. Sem dúvida. Para as empresas de diversos segmentos. E quem souber aplicar, utilizar e expandir a utilização deles dentro das companhias, olha, Gerson, vai sair na frente de muitas empresas aí. Isso. Né? E se depender da Onity, mais rápido ainda, então, né? Isso aí. Se depender da Onity, mais rápido ainda.
Porque, né, a gente está no mercado aí, né, Gerson? Assim como tu, com as consultorias, né? Pô, né, a gente vê tanta coisa, né? A gente, todos os dias, está conversando com um cliente diferente. No mesmo dia, às vezes, a gente conversa com vários clientes. Né? Então, olha quantos cenários que diariamente a gente pega. Todos os dias. Né? Então, a gente tem, sim, né, um know-how e uma capilaridade de conhecimento para passar para essas empresas. Como fazer algumas coisas. Né? Humildemente falando, né, a gente consegue traduzir isso em resultados tangíveis para as empresas. Sim, porque muitas vezes a empresa... e aí, respeitando logicamente o segmento de cada empresa e a qualidade administrativa de cada uma, né? Mas muitas empresas elas conhecem da sua empresa e por mais que elas queiram fazer às vezes um benchmark, fazer uma pesquisa de mercado, aquela coisa toda, ver como é que está a concorrência, mas é diferente de uma visão de um consultor, né? Como a Onit, como a minha empresa. Nós conhecemos muitas empresas de vários segmentos de mercado e vamos dizer assim, tem lá uma empresa que a gente vai atender que é da área metal mecânica, mas eu conheço centenas de empresas da área metal mecânica. Vamos atender no ramo da hotelaria, mas eu conheço centenas de empresas. Né? Então, quando a gente chega numa empresa que você está ofertando o teu serviço, você traz toda uma bagagem, não só técnica, acadêmica, mas uma vivência gigantesca, onde você vai dizer para o teu cliente, olha, eu já vi acontecer, sem citar o concorrente, mas já vi acontecer isso, e com a consultoria aqui, né, você vai reduzir o risco de erro e vai potencializar aquilo que tem que ser acertado. Né? Isso vale para a Onit, vale para a minha empresa, vale para as empresas de consultoria, que tem qualidade, logicamente, e a empresa, né, que está contratando tem mais segurança também em saber, estou colocando na mão de um especialista. Né? Você chama quem? Um encanador para resolver um problema de vazamento no teu cano, não vai chamar o eletricista, né, pessoal? Né? Então você chama o especialista para poder te ajudar num determinado processo. Boa, Gerson. E assim, empresas que têm o know-how e a especificidade daquele tipo de segmento. Né? A Onit, ela faz tecnologia para comunicação corporativa, seja via chat, por voz, por vídeo colaboração. Então, esse é o nosso segmento. Né? A gente não é o encanador e o eletricista. Isso né? É um especialista. A gente é especialista nessa vertical. Né? Então, como tu disse isso, agora me trouxe esse pensamento agora. É muito importante que a gente tenha foco no que a gente faz. Né? Porque sem foco no que a gente faz, a gente acaba desvirtuando todo o que a gente pode ter de potencial para explorar naquele tipo de situação. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que o mercado ele não te paga por aquilo que você faz mais ou menos. O mercado te paga por aquilo que você faz muito bem. Então, na tua especialidade. Né? Eu faço uma palestra motivacional, quando eu sou contratado para fazer algo mais voltado para a motivação de equipes, né? Onde eu toco gaita de boca. Eu toco realmente gaita de boca, né? Mas eu toco em casa, como hobby, para meus amigos, né? Para minha família. E toco no treinamento, quando eu faço a palestra motivacional, para né, interagir com a equipe, para né, fazer aquele quebra-gelo, aquela brincadeira que aí você traz para o tema da palestra. Né? Mas eu costumo, logo depois na palestra, eu falo o seguinte, olha, vocês não vão me ver por aí tocando gaita de boca nos barzinhos, porque eu não sou profissional da gaita de boca. Né? Claro. Ninguém me paga para tocar gaita de boca, né? Okay, né? Mas as empresas me pagam para fazer consultoria em gestão comercial, em treinamento de liderança, em direcionamento de equipes de venda, né? de atendimento e venda. É onde eu me especializei. Né? Então, é basicamente isso. Né? Então, se uma empresa quer contratar alguém para resolver o seu problema, contrata o especialista. Contrate um especialista que resolve aquele problema. Sim, e tem muitos bons no mercado, sem dúvida alguma, né? Mas nós estamos aqui, então vocês estão nos vendo aqui, por favor, né? Deem a preferência. Legal, Gerson, legal. E a gente comentou então agora um pouco sobre a tendência para os próximos anos, né? Falamos um pouco de agentes autônomos, muita inteligência artificial e assim, falamos sobre principalmente, né, a aplicabilidade de que tudo isso tem nas empresas, né, de Sim. diversos segmentos. Porque não adianta nada ter inovação se não tiver aplicabilidade para isso. Né? Então, o que as empresas podem, Gerson? Olha que pergunta.
O que as empresas podem fazer hoje para começar a melhorar o seu atendimento? Muito bom. Eu acho que a primeira coisa que uma empresa tem que fazer é uma autoanálise. Mas não uma autoanálise do que o diretor-presidente acha ou do que a pessoa, né, ou os profissionais da gestão ali acham que está certo ou errado. Porque nós acabamos muitas vezes tendo um filtro onde nós somos ou um juiz muito bondoso conosco mesmo ou um juiz muito rude conosco mesmo. Né? E temos que tentar buscar esse equilíbrio. Então, a primeira coisa vamos tentar fazer uma análise real, verdadeira, de como a nossa empresa está preparada hoje na questão do atendimento ao cliente, na questão da parte comercial também, que acaba, né, os softwares acabam também auxiliando no processo comercial como um todo. E eu sempre digo que a área comercial é o pulmão do negócio, por onde entra o oxigênio. É claro que todos os setores são importantes e não adianta ter uma área comercial positiva se você não tem todo um background, uma estrutura por trás que dê suporte. Né? Mas a área comercial é o pulmão do negócio. Se você não investe no teu departamento de vendas e atendimento, você está enforcando a tua empresa porque vai ter dificuldade de entrar oxigênio ali. Né? Quando eu falo oxigênio é grana, né, pessoal? É o dinheiro que está entrando. Né? Sim. Tá? Então, temos que fazer essa análise interna primeiro para verificar como é que nós estamos de verdade. Né? Como é que está a concorrência? Como é que está o mercado? Não, olha, está assim, está assado. E como é que nós estamos posicionados? Estamos aqui. Estamos confortáveis aqui? Está bom aqui? Né? Normalmente a resposta é não. Por melhor que você esteja, você pode ser líder de mercado, mas você pode dizer, mas eu não estou confortável, eu quero mais. E se você não é líder de mercado, aí é que não tem que ficar confortável mesmo. Né? Então, a primeira coisa é fazer esse olhar para dentro, mas de maneira muito, muito racional, sem deixar com que as paixões tomem conta. Né? E a partir desse momento, agora sim, então vamos olhar agora para o mercado e vamos ver, então, vamos lá, quem é que pode nos auxiliar nesse processo de potencialização? Né? Em termos de tecnológicos, em termos humanos, em termos de processo, né? Mas acho que esse é o ponto. É olhar para dentro, fazer uma autoanálise verdadeira, com poder crítico equilibrado, né? Olhar mercado, olhar concorrência, olhar padrões do consumidor, como isso está se modificando rápido, e aí se posicionar para que você possa surfar essa onda, porque senão a onda vai, né, te derrubar. Gerson, essa autoanálise que tu comentou me trouxe à mente uma coisa que eu faço antes das minhas reuniões, geralmente, com os clientes, que eu vou tratar de omnichannel, gestão de WhatsApp, mídias sociais, que é acessar os canais de atendimento dessa empresa, que eu vou conversar, e testá-los. Conversar, interagir com eles, tentar comprar um produto deles, tentar abrir um chat de reclamação com eles. Então eu testo antes, para ver como é que está sendo. Foi rápido o atendimento? Houve atendimento? Vou te dizer que em 50% dos casos, muitas vezes não há o atendimento. Antes da minha reunião. Até eu entrar em reunião, não há o atendimento. Então eu faço isso normalmente meia hora, uma hora antes da reunião, né? E muitas vezes até a hora da reunião, o momento da reunião, eu não fui atendido ainda. E é o melhor argumento de venda, né? Claro, além de ser um baita de um argumento de venda, essa autoanálise que tu comentasse agora, ela deve ser também muito baseada, eu acredito, em como a empresa está se posicionando para o mercado. Também, né? Na parte de atendimento ao cliente, na parte de branding, em todo esse leque de como a empresa está realmente, efetivamente, para o mercado. Né? Tem um dos nossos conselheiros, ele fala, a gente não pode trabalhar para dentro, a gente tem que trabalhar para fora. Né? Quando a gente se pega em muitas reuniões internas e tudo mais, ele já chega, pessoal, vamos trabalhar para fora, não vamos trabalhar tanto para dentro. O que tu acha disso, Gerson? Não, perfeito. Eu sou mestrando em comunicação, né? Então, continuo estudando, não dá para parar de estudar, viu, pessoal? Na comunicação tem muito isso, né? Tão importante quanto o conteúdo, né, é a forma. Eu posso ter um excelente produto, mas se ele não estiver bem colocado na vitrine, bem posicionado na vitrine,
é a mesma coisa que eu ter um tesouro num baú fechado, né? O baú está fechado, continua sendo um tesouro, né? Só que o baú está fechado, ou seja, ninguém está vendo o tesouro, né? Então, é exatamente isso. Eu enquanto empresa, né? Você enquanto empresa, nós temos que ter, sim, bons conteúdos, boas coisas para oferecer ao mercado, oferecer ao consumidor, ao cliente, mas eu tenho que ter uma boa forma, eu tenho que saber me apresentar, eu tenho que saber levar aquilo para o cliente, porque o cliente não tem bola de cristal. Né? O cliente não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar que eu sou bom. Né? Então, a empresa tem que se posicionar. Né? E aí que entra esses canais todos de comunicação, principalmente nessas questões mais tecnológicas que vão acelerar esse processo de visibilidade. Vão permitir com que haja um canal de comunicação ou vários canais de comunicação muito mais interativos, muito mais ágeis, muito mais confiáveis e que vão fazer com que a imagem daquela empresa se potencialize diante do mercado como um todo e do consumidor em especial, fazendo com que aquele ótimo conteúdo que você tenha uma boa forma, né? Seja uma boa apresentação na vitrine. Ou seja, as luzes da ribalta estão sobre o produto, sobre o serviço, desde que alguém acenda o refletor. Né? Então, quer dizer, quem tem que acender o refletor é a empresa. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Falou tudo. Gerson aqui com a gente hoje. É um prazer mais essa vez aqui conversar contigo, Gerson. Muito a gente obrigado. Já trocou bastante ideia aí nas últimas semanas, nos últimos meses, né? E é um enorme prazer para mim, em nome de toda a Onity, tá? Te receber aqui no nosso podcast, ter um profissional do teu gabarito conversando com a gente, trocando experiências. É realmente muito prazeroso. Tá? Muito obrigado. Eu reforço aqui o agradecimento, né, a você, Andreas, a toda a diretoria, toda a equipe, né, da Onity. E agradeço também a equipe de produção aqui que nos atendeu muito bem e também a você aí que está nos assistindo, né? O nosso telespectador. Isso é muito importante, né? Sem quem está do outro lado da linha, né? Do outro lado da tela, do outro lado da imagem, de nada adianta isso aqui, né? Então, muito obrigado também a todos. E estamos à disposição, né? O que vocês precisarem da Onity, dos que estão nos assistindo aqui. Eu quero fazer um trabalho mais voltado aqui para a minha equipe interna, meus líderes, né? Esse processo de transição, né? de comunicação também interna, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado você, Gerson. Muito obrigado, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no nosso canal e aguardem os próximos episódios. Bye.